Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, queremos estar de uma maneira tão linda, conhecendo a Sua Palavra, conhecendo o que Ele nos diz sobre felicidade, sobre as bem-aventuranças, frases, versículos, textos tão profundos, tão lindos, histórias tão maravilhosas nas Escrituras que nos mostram como Deus tem interesse em nossa felicidade, como Deus quer que estejamos bem conosco e com a sociedade onde nós estamos, na nação, no país, como Deus quer isto. No programa de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a história de Israel, sobre a felicidade que vem pela proteção de Deus. Ter a proteção do Senhor é a melhor coisa que existe. É um descanso, segurança, alegria, felicidade. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é maravilhoso conhecer a Palavra de Deus, saber que a Bíblia é também um livro de histórias. Histórias que nos revelam o relacionamento de Deus com os homens, de Deus com pessoas individualmente, de Deus com famílias, de Deus com cidades, de Deus com nações. Sim, e nós vamos ver na história da nação de Israel como que essa nação pôde experimentar a bênção do Senhor por estarem protegidos por Ele. Quando é que sentimos a proteção de Deus? Quando nós enfrentamos lutas, guerras, dificuldades. Não é verdade? Vamos ver que o povo de Israel, esta nação, passou por momentos muito difíceis, passou por momentos de opressão em nações ou por nações próximas e distantes deles. Vamos ver na linda história de Esther, a bela rainha. Vamos ver Esther capítulo 8, de 15 a 17, o que está escrito. Lemos assim: Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu não sei se você conhece essa história maravilhosa. Uma história de luto, uma história de suspense, uma história em que nós vemos Deus atuando de maneira tão gloriosa, Deus atuando de uma maneira tão radical no meio do seu povo, trazendo livramento. Sim, Esther, ou Hadassah, seu nome hebraico Hadassah, seu nome persa Esther, que quer dizer estrela. Hadassah é murta, é uma planta, mas Hadassah ali estava uma linda menina que junto com o seu primo Mordecai ou Mardoqueu, porque os nomes são transliterados para o português. Então, em algumas Bíblias está Mardoqueu, em outras Mordecai, essa transliteração. E ela está ali aonde? Foram para a Babilônia. De Babilônia veio o Império Medo-Persa. Então, esse rei persa, o rei Assuero, a sua rainha foi deposta, a rainha Vasti, uma linda rainha, mas que não obedeceu ao rei, foi deposta. Ele fez um concurso de beleza, Esther ganha este concurso, Esther ganha o coração do rei Assuero, Esther é coroada rainha. Mas o seu primo disse,
Não fale para ninguém a sua origem, quem é o seu povo. Que ninguém saiba que você é de Israel. Esther está no palácio e acontece que um dos ministros do rei, o primeiro, o maioral deles, Amã, odeia os judeus. Odeia o primo de Esther, sem saber do seu parentesco. E ele ordena e ele faz algo com que o rei Assuero assine um decreto para que no dia 13 do 12º mês do ano, todos os judeus sejam mortos. Sejam mortos. E os seus bens sejam confiscados e venham fazer parte dos tesouros reais. E quando Esther fica sabendo disso, ela pede que todo o povo entre em jejum absoluto por 3 dias. E mesmo sem ter a ordem de ir à presença do rei, Esther vai e faz um banquete para o rei, intercede e o rei aceita a petição de Esther. E aquele homem mau, Amã, é morto, a sua família, tudo que ele intentou fazer contra Israel veio sobre ele. Esta é a história que a Bíblia nos conta. É a história que está diante dos nossos olhos hoje. Não é a nossa proposta neste programa podermos trazer todos os grandes homens das trevas que foram duramente castigados por Deus por lutarem contra Deus, contra o povo de Deus, contra Israel e contra os cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Yeshua de Nazaré. Então, o que aconteceu? Quando o rei baixou um outro decreto dizendo, no dia 13 do 12º mês do ano, mês de Adar, os judeus poderão pegar em armas e poderão se defender. Todos poderão se defender. E aqueles que maltratam os judeus, e aqueles que perseguem os judeus, que os seus bens sejam confiscados. E aconteceu que houve, com esse édito do rei, com esse decreto, houve muita alegria. Alegria, era Deus movendo, era Deus operando, era Deus trazendo a sua resposta. Nós podemos ter essa certeza de que em todo tempo Deus está pronto para nos ouvir, para nos atender, para nos responder. Algumas vezes parece que o inimigo está ganhando terreno, parece que nós estamos perdendo, parece que estamos sendo oprimidos, maltratados, rechaçados. Mas quando o Senhor opera, e Ele diz na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Quem pode agir contra o braço forte do Senhor? Quem pode ser mais forte do que aquele que habita no seu trono nas alturas, nos céus dos céus? Não há ninguém maior do que Deus, não há ninguém acima do Senhor, não há. E quando o Senhor opera, todos têm de se curvar diante da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Na história de Esther, aqui no texto que nós lemos, Mordecai, o primo de Esther, foi elevado à categoria de segundo ali no império, de ministro do rei. E todo o povo celebrou com festa. Festa que até hoje, a festa de Purim em Israel é comemorada. A lembrança de que Deus responde ao seu povo, de que Deus vê todas as coisas, a opressão, e estende o seu braço para livrar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que tem a segurança, a proteção do Deus de Israel. Olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui, do livramento do Senhor à nação de Israel. No Salmo 124, de 1 a 6, nós lemos assim: Não foste o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não foste o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Ah,
Que salmo maravilhoso, escrito como um testemunho de vitória, de grandes vitórias do Deus de Israel sobre o seu povo. Essa lembrança, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor, então o inimigo nos teria engolido vivos. Israel teria desaparecido com Hitler. Esse era o propósito de Satanás. Israel teria desaparecido no Egito. Esse era o propósito de Faraó. Israel teria desaparecido com tantos levantes, com tantos momentos na Babilônia, no Império Medo-Persa, no Império Macedônico, no Império Romano. Finalmente, no Império Romano, houve a diáspora, a dispersão por todas as nações da terra. Era para acabar com este povo, é para exterminar completamente. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivos. Sobre nós teria passado a torrente. As águas teriam nos submergido. A proteção do Senhor. O Brasil precisa da proteção do Senhor. O Brasil precisa do nome do Senhor sobre nós. Deus acima de todos, Deus acima de tudo, Deus assentado no trono da nação brasileira. Deus assentado no trono em cada cidade, em cada estado, em cada família, em cada coração, porque assim nós estamos protegidos, assim nós temos a bênção, o favor do Senhor. Há essa felicidade pela proteção de Deus ao seu povo. Você é povo de Deus? Você faz parte desse Deus maravilhoso? Olha o que está escrito no versículo 7 e 8 do Salmo 124. Diz assim: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que lindo! O Salmo 124 continua dizendo: salvou-se a nossa alma, salvou-se a nossa alma. Nossa alma é a sede das nossas emoções, do nosso raciocínio, a nossa mente. Nossa alma precisa estar protegida, precisa estar salva, porque a alma doente entra em depressão, a alma doente entra em ansiedade, a alma doente entra em desespero e ela perde o rumo e ela entra em derrota. Mas aqui a palavra diz que quando o Senhor veio em socorro do seu povo, salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele prepara a armadilha, o alçapão, o laço para pegar o passarinho. Ah, quantos pássaros tão lindos, quantos pássaros que cantam, os canarinhos belga, o pássaro preto, quantos pássaros tão lindos estão aí nas gaiolas, nos viveiros, e há muitos que já nasceram até mesmo em cativeiro. Mas o pássaro foi feito para a liberdade, foi feito para voar, foi feito para estar aí embelezando a natureza com as suas cores e enchendo o ar com seus gorjeios, com seus louvores ao Senhor, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Sim, Deus não nos fez para sermos presas do inimigo. Deus não nos fez para estarmos aprisionados por Satanás, seja pelos vícios, seja pelos maus hábitos, seja por ideologias contrárias à sua palavra, ou seja por opressão mesmo de governos déspotas, perversos, materialistas, ateístas e maus. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para liberdade. Deus nos fez para estarmos protegidos por Ele.
estarmos debaixo à sombra das suas asas, estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo. Por isso, salvou-se a nossa alma. Israel disse, nós escapamos como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou. Quem pode quebrar o laço? Quem pode quebrar as cadeias que te prendem? Quem pode quebrar as algemas que te prendem? Quem pode quebrar toda esta opressão na qual você vive ou uma nação vive? Quem? Deus. Deus. Israel atestou que esteve preso. Por quê? Deixou o Senhor. Seguiu seu próprio caminho, abandonou o caminho do Senhor, então o inimigo ali estava. Mas Deus, quando ouve o clamor, Ele quebra o laço, rompeu-se o laço. E nós nos vimos, diz Israel, livres, livres para aquilo que Deus nos fez. Deus fez você para viver uma vida muito mais maravilhosa, talvez, do que a que você esteja vivendo. Deus fez você e a mim para vivermos para a sua glória, livres, livres nesse espaço maravilhoso que o Espírito Santo traz para nós, livres para cantar, para adorar, para servir ao Senhor, livres para proclamar ao mundo que há segurança, há paz, há proteção no nome do Senhor, este nome que é sobre todo nome. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua tem de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sim, Deus entregou a Jesus e em Jesus nós temos vida, proteção, porque Ele é o nosso pastor. Ele quebra o laço com o seu poder. Os laços do inimigo foram quebrados pelo sangue de Jesus. Por sua vitória na cruz do Calvário, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu os nossos inimigos. E nós temos proteção neste nome maravilhoso. Olha, o Senhor traz felicidade através da proteção ao seu povo, à nossa casa, à nossa vida, à nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, onde estamos? Onde está um justo? Onde está um servo de Deus? Ali tem bênção. Onde você trabalha, a bênção vai. Onde você estuda, a bênção vai. Onde você mora, a bênção vai. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. E então a bênção alcança os que estão ao nosso redor. Olha aqui a palavra de Deus falando sobre essa alegria que traz a proteção do Senhor ao seu povo. No Salmo 126, de 1 a 3, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O Salmo 124 que lemos é uma retrospectiva do sofrimento de Israel e do livramento do Senhor. Já o Salmo 126 já fala do retorno, quando o povo saiu do cativeiro, quando o povo voltou para sua casa em Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, a sorte de Sião. Sião é um pequeno monte, um pequenino monte em Jerusalém, onde Davi estabeleceu a tenda do tabernáculo, a tenda ou tabernáculo de Davi, uma tenda com a arca da aliança, onde dia e noite os levitas, os cantores, se revezavam para adorar o Senhor. Naquele pequenino monte, Sião. Sião torna-se então, podemos dizer, um estereótipo. Sião torna-se um símbolo de adoração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Deus quer olhar para o seu povo, olhar para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para a nossa casa, vendo adoração. Adoração ao seu nome. Ah, que na nossa casa, na sua casa, você tem um lugar de adoração, você tem o seu altar de adorar ao Senhor. Não significa que você tenha de preparar um ambiente próprio, se puder é melhor, mas separar aquele tempo, aquele lugar para ali levantar as suas mãos aos céus e adorar ao Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a adoração, quando o Senhor trouxe o seu povo de volta para adorá-lo, quando o Senhor trouxe o seu povo de volta para o centro da sua vontade, ficamos como quem sonha. Tem coisas que nos acontecem que são tão maravilhosas, parece que a gente está sonhando, parece que é um sonho, parece um sonho que conseguimos esta vitória, parece um sonho que estamos na faculdade, que casamos, que nasceu o primeiro filho, parece um sonho que o marido se converteu, que a esposa se converteu, que os filhos se converteram, parece um sonho que conseguimos construir a igreja, parece um sonho que conseguimos fazer aquela missão entre as nações, missões, levando o Evangelho, parece um sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou o seu povo, quando o Senhor restaurou a adoração de volta em Sião, todos estavam como quem sonha. E qual a consequência? Alegria. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Alegria. Alegria faz parte da experiência com Deus. Alegria faz parte de experimentarmos que o Senhor é bom, que o Senhor é forte, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trabalha por aquele que nele espera. Alegria de ver o resultado, de ver a resposta da nossa fé, a resposta da nossa oração. Por isso, não pare de orar. Orando pelo Brasil, orando por sua igreja, orando por sua cidade, orando pela conversão da família, porque o Senhor vai trazer esta alegria como resposta às nossas orações. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha, o mundo todo hoje pode atestar, uau! Israel, uma nação pequenininha, 15 milhões de habitantes, nem sei se tem 15 ou 9, 8, não sei exatamente o tanto de habitantes, mas tão pequenininha que já se impõe no mundo inteiro, em nações milenares, em nações tão fortes, em nações como Índia, China, com bilhões de habitantes. A Índia com 1 bilhão e mais de 200 milhões. A China, a mesma coisa. Israel, um pingozinho no balde. Israel, uma gotinha em território, em expansão territorial e com uma influência tão grande. Que alegria ver Deus. Deus como Deus de Israel. Deus escrevendo na história do seu povo a sua proteção. E na sua vida, você tem escrito na sua história a proteção de Deus. Você tem experiências como aqui está dizendo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A alegria que o cristão sente é o resultado de tantas bênçãos. Claro, tem lutas, mas as vitórias são tão grandes que a alegria do Senhor, que é a nossa força, é esse resultado de ver Deus agindo, Deus cumprindo o seu favor, Deus cumprindo a sua palavra, protegendo o seu povo. Quer ser feliz? Tenha Deus, o Deus de Israel, como seu Deus. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos.
curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu és Deus nos céus, na terra, no tempo, no espaço. Reconheço a grandeza do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. Reconheço que só o Senhor é Deus. Reconheço que tudo podes fazer. Por isso, eu me entrego a Ti. Entrego a Ti a minha vida, a minha alma, minha família, meu lar, tudo que sou, tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos. Guia-me, dirija-me, dá-me a Tua vitória, a Tua paz, Tua direção. Sou Teu. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, Senhor, e dá-me uma vida livre, como a Tua palavra diz. Que o laço do passarinheiro se quebre na minha vida e eu esteja livre, livre para Te servir, Te amar, Te adorar enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você possa ser livre pelo Senhor, no Senhor, para o Senhor, enquanto viver e por toda a eternidade adorá-lo. Deus te abençoe. Fique firme. E te convidamos para estar conosco na próxima oportunidade aqui, no próximo programa, quando estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Esta palavra viva deste Deus grande e maravilhoso. Até lá.